Então, bom dia para todo mundo. Estamos aqui no nosso segundo encontro. Vou abrir aquele nosso primeiro conjunto de telas que a gente começou a ver na semana passada, lembram? Só organizar aqui para nós. Então, semana passada a gente começou a conversar sobre a primeira lâmina, aquela da Teoria Geral do Direito Ambiental, lembram? E, salvo o melhor juízo, a gente parou aqui, né? A gente ia começar a conversar sobre as correntes éticas, certo? Foi isso? A gente falou sobre o conceito, né, de ambiente, sobre direito ambiental, e aí a gente parou aqui nas correntes éticas. Bom, então o que a gente tem aqui, né? E por que a importância disso, enfim, qual é o cenário da gente conversar sobre essas correntes ecofilosóficas, tá? Até eu mudei a ordem, tá? Eu vou começar pelo quadro, pelo organograma, depois eu volto ali para os conceitos. Acho que fica mais fácil. Por que para nós é importante isso? Vai nos auxiliar na interpretação das normas ambientais. A gente enxergar onde a gente está, né? No fundo, o que a gente vai estar protegendo, né? Qual é o nosso objetivo, né? Que tipo de norma é essa que a gente vai estar olhando, tá? Então, nesse quadrinho aqui que eu separei para vocês, a gente tem, então, dois conjuntos aqui, né? De correntes éticas. Umas que a gente chama de correntes éticas tradicionais, né? Que são essas aqui, né? E as correntes éticas expansionistas, né? Que são essas aqui, certo? Dentro desse cenário, quando a gente fala no direito, a gente é super acostumado a falar bem no modelo tradicional, né? O direito é um trem tradicional, né? É um negócio bem tradição. Né? O direito ambiental, ele tira um pouco, ele sai um pouco dessa normalidade, assim, tira um pouco o direito da zona de conforto, mas o direito, ele é bem tradição, né? Então, a gente está super acostumado, deixa só eu liberar aqui nas pessoas, cadê o negócio? A gente está bem acostumado a olhar, então, essa estrutura, né, desse direito ambiental como um direito meio que rompe com barreiras, né, com que muda algumas coisas. Deixa eu só abrir o chat aqui para nós, deixar na tela. Que vai mudando algumas coisas que são coisas importantes para a gente conseguir entender o funcionamento desse direito ambiental, tá? Então, assim, ó, quando a gente fala nessas correntes éticas, a primeira que a gente acaba, né, prestando atenção são as correntes, então, antropocêntricas, certo? Porque é bem do direito, tá? O direito é antropocêntrico, certo? Quem faz a norma é o homem, para o homem, não é isso? Para benefício do homem, para o interesse do homem, para a vontade do homem, é tudo a gente, sentado no próprio umbigo, né? Eu costumo dizer que o direito, ele sofre da síndrome do umbigão, né? Só olha para o próprio umbigo. Né? E até para conversar com as outras áreas do conhecimento, a gente tem certa resistência no direito. Né? A gente vai rompendo um pouquinho em algumas áreas ali, porque não tem muita saída na família. Pô, de repente, tudo bem, eu vou ter que conversar com a psicologia, né? Ter que olhar o pessoal da psiquiatria, né? Aí parece que eu aceito, né? Mas o direito, ele é muito centrado em si, né? Enquanto área. Então, é bem antropocêntrico. Né? O homem acima de tudo, o homem no centro de tudo, o homem, né, é a principal preocupação. E quando a gente fala nessa corrente bem tradicional, a gente pode dividir esse antropocentrismo em duas correntes, tá? É claro que eu estou simplificando bastante porque a gente não está numa aula de filosofia, por exemplo, tá? Eu nem falo filosofia do direito, falo filosofia mesmo, né? Então, aqui, ó, nessa noção do antropocentrismo, a gente pode estar no centro de um jeito radical, né? Em que tudo que existe, existe para o nosso benefício. Tudo que existe, existe porque eu instrumentalizo a meu favor. Tá? Então, se a gente for pensar nisso, a gente tem várias normas no direito ambiental, e aí a nossa preocupação sempre vai ser essa, né, a questão do direito ambiental. Tem várias normas que pensam assim no direito ambiental. Né, que pensam na proteção do homem pelo homem para o homem e instrumentalizam a natureza, porque essa natureza serve ao homem. Né? Vocês já viram alguma pedreira? Alguém já viu o Morro de Pedreira? Morro de Pedreira, para mim, é um exemplo super bacana. Né? E não sou contra, gente, porque a gente mora em casa, né? Todo mundo aqui bem fechadinho na casa, ninguém tá numa oca nem na barraca, né? Nem ao relento, né? Então a gente não tem nada contra a construção civil, por exemplo, certo? A gente precisa disso. Mas a gente sabe também que na hora que eu vou lá tirar a brita, né? Na hora que eu vou lá tirar a pedra, na hora que eu vou tirar, né, esse material que eu tenho nessas pedreiras, esses minérios, eu destruo aquele ecossistema, não é verdade? Vocês já viram o morro depois que passa uma pedreira?
A gente destrói aquele ecossistema. E aí eu pergunto para você o seguinte, olha, eu botei abaixo aquele morro, não estou fazendo nada ilegal, claro, partindo do pressuposto que está tudo certinho, tá? Não estou fazendo nada ilegal, o direito permite que a gente tenha pedreira, existem regulamentações, enfim, mas permite. Vou lá e botei o morro abaixo. Quando acabei aquele morro, botei tudo abaixo, eu paro a minha operação, eu mudo de atividade ou eu mudo de morro e continuo fazendo a mesma coisa? Mudou de morro. Né? Eu só mudo de morro, ponto. E aí eu até brinquei, foi a Roberta que falou, né? Eu até brinquei ali, porque o pessoal tá todo... Vocês devem ter visto essa reportagem, né? Todo mundo meio que em panicão por causa dos gafanhotos da Argentina. Vão chegar no sul, vão desviar, não sei aonde. Tá todo mundo em pânico, né? Com os gafanhotos. Aí, realmente, as imagens são impressionantes, né? Mas a nossa espécie age muito próximo de um gafanhoto, entendeu? A gente passa lavrando e vai destruindo tudo. Aí acabou ali, o que a gente faz? Para? Não, a gente muda de morro, né? E a gente está fazendo isso contrário à norma? Não. Quem vai fazer isso é o direito, inclusive, que vai ajudar, né, a organizar a baderna, né? Então, a gente às vezes tem um comportamento meio que gafanhoto, né? A gente vai passando, vai destruindo, vai mudando, vai destruindo, vai mudando, vai destruindo, vai mudando, destruindo. Só que a gente tem que ter algum limite para isso, né? E o direito ambiental tenta colocar esse limite, né? Mas é bem radical a coisa, né? Eu exploro aquela pedreira para meu benefício e eu estou instrumentalizando aquilo ali. Às vezes a gente faz isso, inclusive, eu falei em pedra, que fica super fácil de olhar, né? Mas às vezes a gente faz isso também com seres vivos, né? Vou dar um exemplo para vocês que é um dos meus preferidos, né? Para isso. Zoológico. Né? Para que serve um zoológico? Vai 2 vezes pro céu quem começar a liberar microfone. Mas para que serve o zoológico? Por enquanto só a Roberta foi... Entretenimento do ser humano. Dinheiro, só dinheiro. Eu acho que daí entra as duas coisas, né? A questão ali é entretenimento, certo? O zoológico... E eu gosto bastante isso, viu? Uma coisa boa da gente ser profissional no direito ambiental é que a gente fica acostumado a sofrer um bullying desgraçado e as costas estão super fortes. Tu aguenta na boa, entendeu? Até porque a gente toma posições que são, às vezes, posições que as pessoas não curtem, tá? Eu já cansei de ouvir dizer, não, mas acontece que tem zoológico que retira animais do tráfico, né? Tirar o animal do tráfico e expor de novo o entretenimento num lugar que não é dele, num espaço social que não é dele, em nada que é dele, só para satisfazer a vontade humana, eu não sei se tanto proteção assim. Sem falar que, às vezes, quando sai do tráfico, o animal já vem com alguma deficiência. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós temos num zoo aqui perto de Porto Alegre uma onça que é perneta. Tá? Ela não tem uma das pernas, ela tem 3 perninhas. Aí eles fizeram uma enquete no zoo, as pessoas, os turistas, não querem ver onça perneta, não querem ver urubu caolho, não querem, as pessoas querem ver o bicho inteirinho, entendeu? Então a onça perneta está exposta? Não, está vivendo num espaço horroroso de 9 metros quadrados, tudo fechado, sem sol, sem grama, sem nada. Tá? É vida isso? Não é vida, né? Só que se eu for olhar a lei de zoológico, que depois eu vou voltar a falar sobre isso, tá? Quando a gente fala sobre animais. Se a gente vai olhar a lei de zoológico, a ementa diz assim, lei de proteção à fauna. Olhem o que diz a norma nuclear dessa legislação. Claro, leitura livre minha agora, porque eu não estou com a lei aberta, tá? Mas vai dizer algo mais ou menos assim. Aos animais enjaulados, a gente tem que garantir o mínimo de habitabilidade. Ao visitante, o máximo de segurança e conforto. Qual é a fauna? Qual a espécie da fauna que está sendo protegida aqui? São os bichos enjaulados? A humana tá mais confortável que os bichinhos. Então, assim, porque também, né, vamos pensar aqui, gente, olha só, o que vai ser do caráter de uma pessoa? Dá para confiar numa pessoa que nunca viu um hipopótamo? Não dá, gente. Por isso que a gente precisa de zoológico, porque isso forma caráter, entendeu? A pessoa, quando olha, muda, né? Então, precisa ver, né? Eu não consigo, juro por Deus que eu não consigo entender. Mas, essa norma, mesmo inventada ali como proteção da fauna, na verdade, ela está protegendo a fauna humana, né? Porque eu que vou passar 40 minutos num zoológico ao longo de uma vida inteira, eu tenho que ter o máximo de conforto, segurança, né? A criatura que eu tirei do seu espaço natural, que eu tirei do seu convívio com a sua espécie, que às vezes eu mudei de clima e dei prisão perpétua pro bicho, esse aí é o mínimo de habitabilidade. Vocês lembram de um caso que ficou bem conhecido, mas obviamente daqui a pouco não passou pelo radar de vocês, né? Que foi até que foi a Luísa Mel, daquela ursa, que até foi dita que era a ursa mais triste do mundo e tal.
Pensem na realidade daquele bicho, como tem vários no Brasil. Pois eu até vou trazer uns casos bem bacanas para vocês olharem. Pensem na realidade daquele bicho, entendeu? Um urso pardo, que, né, nascido para viver no clima norte-americano do norte, né, ou seja, para viver em né, espaço com gelo, temperaturas abaixo do zero na maioria do ano, certo? Aí tacam o bicho enjaulado no Piauí, entendeu? Se eu largar vocês, que foram, né, criados aqui no sul do país, acostumados com esse nosso clima subtemperado, se eu largo vocês no Piauí a 50 graus na sombra, vocês também não vão curtir, entendeu? Que é super bacana. A gente cria, né, o organismo, tudo bem que a gente vai, a nossa espécie, ela se adapta a tudo, certo? Mas é a mesma coisa de estar olhando hoje os carioca, que estão com temperatura de 25 graus e com bota até a cintura e boina, né? E para nós, 25 graus é praia, certo? Então, assim, ó, são noções diferentes e a gente está obrigando um animal desse, e coitada dessa não, que até já morreu, o pobre da ursa, né, a viver em situações desse modelo. Uma norma antropocêntrica radical, mesmo que na ementa esteja lá dizendo proteção à fauna, tá? Aí a gente veio no artigo, lá na lei, né, da Política Nacional do Meio Ambiente, não sei se vocês lembram, semana passada, que a gente olhou o conceito de meio ambiente, o conceito legal, lembram? Então, na Política Nacional do Meio Ambiente, que é a 6938 de 81, a gente viu ali, né, o artigo 3º, vai ficar muito feio isso aqui, né, mas é o que dá. O artigo 3º, inciso 1, que trouxe o conceito legal de meio ambiente, vocês recordam? E até em razão desse conceito que a gente está aqui hoje meio que se provocando, né, com as correntes éticas. Por quê? Porque vai dizer o seguinte, olha, nós temos que ambiente, né, como um espaço para reger, proteger, preservar a vida em todas as suas formas, certo? Então, quando a gente traz esse conceito lá em 81, a literatura passa a entender que nós, né, o direito ambiental, não o direito como um todo, mas o direito ambiental pula, né, desse conceito antropocêntrico radical para o antropocêntrico moderado. Continuamos nós no centro de tudo, porque continua sendo antropocêntrico, né? Mas a gente agora leva em consideração também outras formas de vida em determinadas situações, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês hoje? Essa é a regra geral para a gente, né? Como a gente está dentro do direito, o direito ambiental é direito, né? A gente é antropocêntrico hoje, né? Hoje, desde 81, né? Vocês provavelmente nasceram depois disso, né? A gente considera esse direito antropocêntrico moderado, certo? Olhem só. Mas isso não é a única coisa que a gente encontra no direito ambiental brasileiro, tá? E eu nem tô falando de outras normas de outros países, depois até vou dando alguns exemplos para vocês, mas pensando no direito, tá? A gente fala hoje nisso que a gente chama aqui, ó, de expansões éticas, são as correntes éticas expansionistas. É como se a ética tivesse, né, sabe, aumentado ali o encontro, pensado fora da caixa, né? Tipo, o que nós vamos proteger? Qual é o olhar que a gente está dando para isso? Que valor tem as coisas, né? E aí, para isso, a gente entra, né, com um pensar aqui em eu separei 3 correntes. Se fosse um cara lá da filosofia nossa ali, que por sinal a nossa faculdade de filosofia da PUC tem gerado os maiores pensadores em correntes ecofilosóficas do país, né, as principais obras de ecofilosofia saem aqui do PPG da filosofia nossa, ali do Prédio 5. Então, eu separei 3, se fosse um cara lá do PPG da filosofia, se você falasse, né, passasse o mês inteiro e falasse muito mais que isso, né? Mas eu chamei a atenção para esses 3 porque são os 3 essenciais para a gente conseguir compreender o nosso sistema normativo, né, dentro do direito ambiental, tá? Então, o que nós temos aqui? Tá? Essas 3 correntes, tá? Elas vão ter, né, a base ali, né, de cada uma delas, né? Então, o que nós temos? Sensocentrismo, biocentrismo, ecocentrismo. Qual é a diferença que existe, né, em cada uma dessas noções aí, né, de correntes éticas? Primeira delas, sensocentrismo. Sensocentrismo coloca no centro da proteção os seres sencientes. Vocês já ouviram falar em senciência? Alguém já ouviu? Ninguém? Não? Tem medo? Pronto. Não sei se está saindo meu áudio. Tá saindo, tô ouvindo ali. Ah, tá. É que eu não sei abrir a imagem, então
Tô meio... Não consegue? Essa... Fale. Não, mas enfim, essa questão do senciente seria daqueles animais que consideram-se que tem algum sentido, que sofrem, no caso. Perfeito, Ayane, é isso mesmo, tá? O que temos aqui quando a gente fala em senciência? Sencientes são aqueles seres que têm sistema nervoso central ou um sistema análogo ao sistema nervoso central. O que isso significa? São seres que são capazes de sentir, né? As primeiras pesquisas que se fez com relação a isso foi dor, né? Porque tem coisa muito maluca na história da ciência, né? Se a gente for pegar os estudos do Descartes, por exemplo, quando ele fala e começa a fazer aquelas coisas, porque ele foi um grande vivisseccionista. Vocês sabem o que é vivissecção? Então, vivissecção é seccionar, né? Partir o ser vivo para estudar, né? Descartes foi um grande vivisseccionista, né? Porque, enfim, na aula de anatomia e tal. Quando ele fazia vivissecção em animais, né? E obviamente, né, Descartes, certo? Sem anestesia, né? Justamente para poder mostrar a reação, era isso que se buscava. E o animal chorava, gritava, ganhia, esperneava, né? O que ele dizia? Que o animal era uma coisa, né? Portanto, como máquina, e aquele, quando cortava e gritava e tal, e chorava, era como se fossem as peças de uma máquina rangendo, sabe? Porque é coisa, né? Então, é uma peça rangendo, não é dor, né? Até que a gente estuda e descobre que é dor, né? Mas é só dor que sente? Então, vou perguntar aqui para vocês o seguinte, ó, não sei se algum de vocês tem aí cachorro, gato em casa, ou convivia, ou já conviveu, sei lá, com uma outra espécie que não a nossa. Quando a gente tem quando a gente convive com esses animais, tá? Eu, por exemplo, convivo com cães, né? A gente consegue saber quando o animal está com fome, está com sede, está feliz, está com raiva, está bravo, quer ir na rua, né? Está doente, está com dor. A gente consegue, né? A gente não fala a mesma língua, mas a gente consegue dizer, né? Até porque eles não deixam barato, né? Eles avisam mesmo, né? Então, dentro desse cenário, a gente acabou descobrindo, né? Quando eu falo a gente acabou descobrindo, é a ciência, né? A gente descobre que temos vários seres vivos que sentem. Olha que loucura, né? Não é só o homem, tá? Então, hoje, né, a gente se baseia muito num documento que foi uma compilação de 20 anos de estudo de várias áreas do conhecimento. Aqui, né, acabou sendo realizado em julho de 2012 na Universidade de Cambridge, né? O nome do documento chama Declaração de Cambridge, super criativo, né? Então, na Declaração de Cambridge, em que inúmeros cientistas de várias áreas do saber se reuniram na universidade para pensar, né, e falar sobre a ciência e compilar os estudos, eles acabam declarando, né, que existem seres que sentem, né, ou seja, são sencientes, e que a ciência incorpora, além do sentir, né, incorpora a consciência de si. Ou seja, os animais sentem e sabem quem são e onde estão, né? E isso a gente para sobre isso, mas isso é revolucionário, né? A gente reconheceu o óbvio, né? Mas a gente reconhecer que existem animais, sim, que sabem quem são eles, que se identificam, que sabem o meio que eles estão, que sabem como reagir àquele meio e que são animais que sentem da dor, prazer, medo, alegria, fome, sede, né? E aí vai. A lista é imensa, né? A gente tem lá todos os mamíferos, todos os vertebrados, alguns invertebrados, né? São inúmeros animais. Depois, se vocês quiserem, eu até coloco ali a declaração para vocês darem uma olhada, porque é bem bacana de ler. Tem vários animais que a gente nem imagina. Quando saiu a declaração em 2012, o pessoal ficou, a lula, o polvo, porque a lula e o polvo são sencientes. Então, aquela coisa da tinta negra, não sei se vocês já ouviram falar, né? Que quando o polvo está na água, ele solta aquela tinta negra, aí no início se pensava que era uma reação biológica, né? Na verdade, é uma reação estratégica. Ele usa aquilo para fugir do perigo. Então, assim, ele sabe que ele está usando. Então, ele sabe para que serve, ele tem aquela estratégia e ele usa aquilo para disparar do predador. Então, não é uma simples, né, não é biológico, como, né, enfim, como as nossas necessidades. Né? É a relação ali que, de fato, ele escolhe o momento de usar a tinta, porque ele sabe para que ela serve e como ele tem que fazer com aquilo. Mas, enfim, então temos seres que são sencientes. E esses seres, né, incluem a gente. Às vezes eu fico meio na dúvida, né? Porque eu acho que tem gente, às vezes, que não sente coisa alguma, né? Mas, em tese,
Estamos ali, nós também nesse grupo. Então, pensem, aqui a gente está falando só do homem. Aqui a gente está falando também do homem, né? A gente só ampliou. Agora tem outros animais. Claro que eu também já fui bastante criticada por alguns colegas por acreditar no sensocentrismo, e eu sou sensocêntrica, eu acho que a gente tem que proteger os seres que sentem, mas a gente tem a ciência por trás, né? Então, às vezes eu fico meio insegura de falar sobre animais e reconhecer a ciência de animais que a ciência não trouxe ainda esse resultado, né? Porque daí vai te faltar base de argumento, vai ser no achômetro. E o achômetro a gente tem que começar a cortar fora do nosso debate, né? Então, vou dar um exemplo para vocês, tá? É uma coisa que não tem explicação, né? É só psicológica mesmo. Eu tenho pavor de barata. Absoluto pavor de barata, tá? E com isso eu acabei descobrindo várias coisas sobre as baratas, que eu acabei estudando as baratas, que eu tenho panicão total de barata, né? Então, por exemplo, né? Eu tentei já matar barata com grito, né? Não sei se vocês já gritaram quando vê barata. Eu sou do modelo que gritava quando via barata, né? E na minha cabeça, em alguma hora, ela ia desaparecer, eu acho, né? Nunca entendi porque aqueles diabos, que ainda tem as diabas que voam, né? Quanto mais eu gritava, mais perto ela vinha. Porque a barata se locomove por ecorreverência. Então, ela ouve o som e ela vai pro som. Então, quanto mais eu gritava, mais vinha, né? Agora eu fico muda. Eu olho a barata e só faço sinal, né? E contrato os assassinos de plantão, né? Eu vou chamar alguém para fazer o trabalho sujo por mim, porque eu não mato, né? E aí eu comecei a me sentir muito mal, certo? E tipo assim, só um pouquinho, a barata é um ser vivo, né? E eu tô ali contratando assassino de aluguel para matar a barata. Aí tu para e pensa o seguinte, bom, aí olha a desculpa do cientista sem vergonha, né? Não existe estudo científico que garanta que a barata é senciente. Então, hoje eu estou me calcando na ciência. Olha, não tem estudo que me garanta que a barata é senciente, então não sei. Então, por enquanto, tô safa nessa história, entendeu? Mas eu posso afirmar que a barata não sente? Não posso. Eu posso afirmar que eu não sei. Só isso, né? Mas a barata e vai descobrir que a barata sente? Vai, né? Agora, vai saber. A gente não sabe. Quer ver um outro exemplo também, que eu tenho vários amigos até que se baseiam nisso por causa da comida? Camarão, né? Não tem pesquisa também com camarão. Ninguém sabe se camarão é senciente ou não, né? Tem gente que diz que camarão é a barata do mar, né? Então tá liberado comer camarão porque ele não sente, né? Dá para dizer que camarão não sente? Não, dá para dizer que não tem estudo com camarão para saber se camarão sente ou não sente, tá? Mas enfim, o que faz a ciência? Então, a proteção, coloca no centro da proteção os seres que sentem, porque esses seres têm valores por si próprios, o valor inerente que a gente chama, né? Não é porque ele tem valor para mim, né, enquanto espécie humana, ele tem valor por ele mesmo, né? Ele tem valor porque ele tem um valor inerente, certo? Aí vocês vão dizer, tá aí o direito com tudo isso, né? Nós temos normas sensocêntricas no sistema? Temos. Várias. Depois até vou mostrar, porque é mais claro que quase todos os exemplos dessas normas sensocêntricas, obviamente, estão lá no direito animal, né? Um exemplo que eu acho bonito de dar, porque a gente, nessa época do ano, porque o segundo semestre do ano é o ano que nós recebemos visitantes ilustres no Oceano Brasileiro, né, na nossa costa. Tá? A região sul, e aí eu vou falar da gente, existe essa mesma relação no Nordeste com outra espécie, mas nós aqui no sul somos um berçário de baleias. Tá? Então, nós recebemos nessa época do ano as baleias franca austral. E as baleias franca, hoje a gente sabe, durante muito tempo a gente não sabia, só sobem, né? Só saem ali, né, do super sul para cá, as fêmeas, né? Ou com cria pequena, né? Os pequenos bebês de 16 toneladas, ou para parir aqui, tá? E por que elas vêm para cá? Numa região, depois eu até vou mostrar para vocês quando a gente estudar as unidades de conservação, elas ficam ali na região que a gente chama de APA, a área de proteção ambiental, APA da Baleia Franca, tá? É uma área de proteção ambiental que fica entre Florianópolis e o município de Sara, ali logo pertinho de Laguna. Aquela região toda é uma área protegida para as baleias, essencialmente para elas, porque ali fica toda a região do berçário, né? E por que então berçário? Porque elas vêm para cá ou para parir ou para amamentar, né? Porque a nossa água é mais quente, né? A água é mais calma, o costão é mais raso e as enseadas mais fechadas. Elas conseguem controlar melhor as crias, por isso que elas vêm. Né? E elas ficam de julho a novembro, que é um tempo que as crias têm que dobrar de tamanho, né? Engordar o suficiente para conseguir fazer a migração de volta, tendo energia, né? E o filhote não morrer. Né? O que uma mãe precisa quando está amamentando? Jet ski.
gente gritando à volta, barco passando em alta velocidade, drone filmando. Quando uma mãe está amamentando, o que ela quer? Paz e tranquilidade, certo? A gente e a baleia. Coisa louca, porque a baleia amamenta. Então, assim, ó, isso até é bom para a gente ir lembrando, né? Baleia não é peixe, né? Então, assim, ó, temos um mamífero dentro da água e ela amamenta, né? Tem uma lei nossa, né? Em que vai dizer o seguinte, claro, eu vou dizer aqui de um jeito bem chinelão, mas depois eu vou mostrar para vocês bonitinho, né? Não enche o saco da baleia, diz a lei. Né? Não chega perto da baleia. Por que a gente tem essa proteção? Claro que o bonitinho é assim, a proteção dos cetáceos, né? E a gente tem uma lei de não molestamento, tá? Cetáceo, então, a gente vai ter a baleia, o golfinho, a toninha, o boto, tá? São animais que estão protegidos, então, na nossa costa. São mamíferos que têm aqui um espaço, né, específico de proteção. Essa época do ano, então, muito bonito, inclusive, em razão da chegada das baleias brancas, né? O que muda a vida de vocês? Eu tenho uma lei para dizer, deixa a mãe baleia amamentar em paz de julho a novembro. Nós aqui enclausurados em plena quarentena em Porto Alegre ou região. Muda alguma coisa na vida de vocês? Não muda. Porque a lei está protegendo quem? Está protegendo a mim? Está protegendo a espécie humana? Não, está protegendo a baleia, certo? Então, porque a baleia tem valor, não é porque ela tem valor instrumental para mim. Isso é o antropocentrismo. O antropocentrismo olharia a proteção da baleia e diz assim, estou protegendo a baleia porque ela é um instrumento para mim. Então, eu instrumentalizo o ser, certo? Agora não. Agora eu estou protegendo a baleia porque eu tenho que proteger a baleia, porque a baleia tem um valor por ela própria. Tá? Eu estou protegendo a baleia porque ela tem um valor inerente nela mesma. Ela tem que ter uma consideração moral dentro da nossa comunidade, independentemente do que ela represente para mim. Daqui a pouco eu acho belo a baleia. Tá? Aliás, é belo mesmo. Se vocês nunca tiveram a oportunidade de ver, e algum dia, nessa época de julho a novembro, passarem ali, principalmente pela região de Garopaba, que é onde elas se concentram mais, né? Elas ficam ali entre o Luz, no Rosa, mas elas ficam muito ali entre Garopaba e Siriú. Vão. Se vocês estiverem em Florianópolis, no Morro das Pedras, é alucinante ver aqueles animais absolutamente majestosos, né, com as suas crias. É um negócio alucinante. Tá? Então, assim, ela tem valor. Não porque ela tem valor para mim. Ela tem valor porque ela tem valor. Ela, ponto. Deu. Isso é o sensocentrismo. Depois eu até vou mostrar outras normas para vocês, tá? Mas então o sensocentrismo coloca como centro os animais que sentem. Aí a gente tem outra linha de corrente ética. Então, vamos tentar ampliar esse objeto de proteção, certo? E aí a gente entra aqui, ó, na noção do biocentrismo. Se o antropocentrismo era o homem no centro, se o sensocentrismo são seres que sentem no centro, o biocentrismo botou o que no centro? Me ajudem? O ambiente. A vida, não é isso? Que entra o ambiente mesmo, né? A vida, certo? E agora, até agora, a gente ia falar do homem e a gente ia falar de animais. Lembram daquele brainstorm que a gente fez na semana passada com o Mente ali, né? Que vocês vieram falando, o que aparece para mim, né? Quando pensa em ambiente e tal. Então, a gente falou agora de fauna, né? A gente falou do homem. O que a gente falou também que está faltando aqui? E que tem vida? O quê? Ai, pelo amor de Deus, claro que vocês sabem. A gente fala flora e fauna, é isso? Isso. Então, assim, o que eu tenho? Eu tenho aqui, a gente falou de fauna, e aí fauna com relação à ciência, né? E a gente tem que falar das plantas também, por exemplo, né? Então, quando a gente fala em biocentrismo, eu coloco no centro da relação tudo aquilo que tem vida. Claro que aqui, olha, a gente amplia bastante e o direito vai ficando cada vez mais desconfortável, né? Então, se pensem, às vezes quando eu falo em direito, eu penso naqueles senhores super tradicionais, sabe? Quase que de cartola de 1800, porque é mais ou menos às vezes assim que eu acho que o direito se comporta. Então, assim, ó, ele vai ficando cada vez mais desconfortável quanto mais a gente avança, né, nas correntes expansionistas. Então, eu tenho lá os seres sencientes, os animais, agora eu entro na vida no centro, e aí a vida pode ser animal não senciente, né, porque não faz diferença quando eu falo biocêntrico, né, eu estou colocando vida como centro, mas eu também posso falar em planta, né? Aí vocês vão dizer, só o que falta agora, Fernando, me dizer que o direito protege planta, em vez da gente, protege, né? Código Florestal. Em tese era para proteger, né? Código Florestal. Nós temos lá normas específicas. Unidades de conservação.
Nós temos norma específica, né? Aí pensa em biomas. Bioma amazônico, em tese, era para estar protegido. Bioma Mata Atlântica, bioma Pampa, certo? São normas que estão aí para proteger a estrutura, né, de flora, né? Proteger a vida como um todo. Então, o direito também tem norma biocêntrica, tá? Direito ambiental, né? Quando eu falo direito para nós, é o direito ambiental. Depois a gente vai ampliar, e aí eu vou ampliar na última corrente que eu trouxe aqui como exemplo, que é o ecocentrismo. Até agora, deixa eu fechar isso aqui que ninguém está usando. Até agora, a gente vinha falando... Uma coisa que eu não perguntei para vocês, mas os rabiscos que eu coloco na tela, vocês enxergam, né? Tá. Sim. Obrigada. O ecocentrismo, ele vai trazer a proteção holística. O que isso quer dizer? A gente vai ter o todo aqui sendo protegido. Então, até agora, quando a gente trouxe antropocentrismo, quando a gente trouxe sensocentrismo, quando a gente trouxe biocentrismo, a gente está falando em componentes bióticos, certo? É aquilo que tem vida, tá? Quando eu falo em ecocentrismo, vai ter aquilo que é biótico, mas vai ter também aquilo que é abiótico. E que ecocentrismo também tem que ser protegido. Então, o que vão ser os componentes abióticos? É aquilo que não tem vida, mas que dá suporte à vida. Vocês conseguem me dar um exemplo? Oxigênio? Ar, muito bem. Né? Acho que foi a Michelle que falou oxigênio, foi isso? A Eugênia colocou aqui no chat, né? Ar não tem vida, certo? Mas a gente precisa de um ar respirável, não é isso? Um ar não contaminado. Aí eles vão dizer, e o direito cuida disso? Cuida. Quando a gente está preocupado com um tipo específico de poluição. Poluição atmosférica. Tá? E aí eu vou cuidar de várias formas. Desde aquilo que sai, por exemplo, das indústrias, das empresas. Então, eu vou estar preocupada com aquilo que são os particulados que eu estou colocando na atmosfera, que podem ser prejudiciais para a saúde ambiental e para a saúde humana. Posso estar preocupado também com os resíduos de veículos automotores, né? Para a gente saber, de fato, o que sai de um cano de descarga, como sai, como a gente controla do transporte público, do privado, né? Enfim, né? De tudo aquilo que tem motor. Tá? Então, a gente tem componentes que vão ter que ser cuidados e a gente fala em poluição atmosférica e eu vou cuidar disso, eu vou ter resoluções específicas para cada uma das formas que a gente tem de poluição atmosférica. O que mais? Ainda mais, né? Água. Muito bem, Eugênia, obrigada. Água, né? Isso é uma coisa bem bacana da gente pensar, né? Até quando a gente analisa até esses estudos que falam, né, sobre as privações, né? Então, reza, né, a ciência que a nossa espécie, a gente aguenta em jejum absoluto alimentar por 7 dias, né? Sem água, no máximo 3 dias. Então, assim, ó, a água é essencial para a vida, né? De várias maneiras. Então, eu quero garantir que a água seja potável, né? Para tudo, né? Para alimentação, eu quero ter essa água potável na agricultura, eu quero ter essa água nos rios, para que eu possa ter um rio saudável, e assim por diante, né? Então, a gente tem estruturas que são estruturas abióticas, como pode ser então, a água, o ar, a terra, o solo, né? Eu quero que seja saudável. O solo, então, por inúmeras razões, né? Pensem na questão da agricultura, mas também até pela moradia, né? Se às vezes a gente tem construção em cima de um terreno contaminado, o mal que isso pode acontecer, né? A gente já teve casos no Brasil de explosões de unidades, né, de apartamento em razão de ser uma construção em cima de um aterro sanitário desativado não tratado. Né? Então, aquela quantidade de gás metano que ficou lá embaixo pressionando, constrói em cima, explode. Né? E isso pode acontecer? Pode, já aconteceu. E a gente tem um caso aqui em Porto Alegre, inclusive, que a gente fica todo mundo cuidando, porque está na justiça, né? Mas que foi construído em cima de um aterro que também não trataram, estão fazendo agora, né? Estão indo no caminhar das coisas, né? Então, esse conjunto, né? Então, biótico e abiótico é o ecocentrismo. Essa situação que nós temos aqui... Ups, ai, mudei a página, não era isso que eu queria. Ai, mudei a FUC. Credo. Peraí, deixa eu voltar aqui. Aqui.
Então, essa noção que a gente tem aqui, né, desses componentes, eles estão trazendo para a gente, né, um olhar, né, bastante aberto e inclusivo. Para o direito, como eu disse para vocês, cada vez que a gente vai ampliando, mais desconfortável o direito vai ficando, né? Porque sempre pensa na colisão entre o homem e a outra coisa, né? Entre o homem e o ar, entre o homem e a terra, entre o homem e a flora, entre o homem e a fauna, né? Mas a gente não tem a menor dúvida que quando começa a entrar muito em colisão, isso quem vai ganhar é o homem. Dificilmente a gente vai ter um outro olhar. Mas é possível e o direito está pronto para isso, tá? Tanto o antropocentrismo radical quanto o ecocentrismo, eles nasceram na mesma época, né, no final da década de 60 nos Estados Unidos, né, essa lógica filosófica, né, nasce ali, na verdade não nasce, ela se populariza, né, no final dos anos 60 nos Estados Unidos, com dois apelidos, elas são antagônicas, né, então eu tenho ali o antropocentrismo radical, conhecido como shallow ecology, né, ecologia rasteira, né, e o ecocentrismo é conhecido como deep ecology, né, ecologia profunda. Né? Então, hoje a gente trabalha com esses dois níveis, cada vez mais tentando se aproximar da deep ecology, tentando fugir dessa shallow ecology, né, deixando de ser rasteiro e tentando fazer uma proteção mais firme, né, com relação à permanência, né, dos bens ambientais, até porque a gente está sentindo na pele agora que quanto mais desajeitado, descuidado a gente for com o ambiente, mais a gente sofre, né? Não tem muita saída para isso, né? Nossa arrogância tem limite, né? Porque a gente não tem muita escapatória, né, com relação às questões ambientais, esses controles, por mais que a gente ache que tem, a gente não tem. Então, aqui eu vou mostrar para vocês as lâminas que eu pulei, em que a gente vai tratar, né, desse conceito, né? Na verdade, os conceitos dessas correntes que eu mostrei para vocês ali agora, né? Então, o antropocentrismo radical, a gente tem ali, então, uma visão que os animais, né, humanos pertencem a uma categoria especial, como se tivesse uma casta e nós fôssemos da casta superior, né? A vida humana, então, tem um valor singular e as outras vidas têm valor pouco ou quase nenhum valor, né? Tanto que eu instrumentalizo, né, todo o resto, né? No antropocentrismo moderado, que foi aquela ruptura que fez ali, né, a Política Nacional do Meio Ambiente, a gente continua, né, enxergando um valor instrumental, utilitário, né, para a natureza, tanto que a gente fala em recursos naturais, né? Mas eu já estou levando em consideração, né? Eu passo a entender que outras formas de vida também merecem ser protegidas, né? Então a gente meio que começa a dar uma olhadinha, né, para os outros seres. Aí a gente amplia, né, para essas que são, né, expansionistas, né? Então a gente tem aqui o sensocentrismo. Nessa noção aqui de sensocentrismo, a gente diz, ó, que a vida ou as experiências dos animais têm um valor moral, né? Tem ciência, tem subjetividade, né? Pelo menos alguns desses animais sentem, sofrem, têm estados mentais, né, que têm que ser eticamente considerados, né? Então, a gente passa a incluir dentro da nossa comunidade moral esses outros seres, né? Na relação ali de ciência, né? E tem vários estudos bem bacanas, até quando a gente for olhar ali a questão do direito animal, eu vou mostrar para vocês, né, animais que têm comunidades morais bem definidas, que têm tradição, que têm cultura, coisas que às vezes a gente fica super receoso, né? Até porque às vezes não estuda, né? E não acompanha o que está sendo analisado, né? Depois a gente fala, então, ali em biocentrismo, né? Então, todo ser vivo tem valor, né? Pela vida em si mesma, não pelo que ela representa para mim, não pelo significado que ela pode ter para a espécie humana, mas porque ela tem valor, ponto, né? E aí a gente protege. E, por último, então, o ecocentrismo, que é esse olhar holístico do sistema, né? Reconhecendo todas as espécies, os processos, os ecossistemas, todos eles tendo que ter, né, um reconhecimento de valor, seja uma espécie, seja a montanha, seja o planeta, não importa, né? Tudo isso a gente vai ter que olhar, né, de alguma maneira. Até eu tinha deixado aqui separado, tem um livro bem bacana que eu queria indicar para vocês, depois eu vou colocar, depois eu até vou colocar ali nas indicações de literatura. É um livro bem bacana mesmo, para quem quiser ler uma coisa diferente, que é esse aqui, ó. Eu gosto bastante do Capra, não sei se vocês conhecem ele. Então, essa obra aqui do Frígio Capra, que trabalha a revolução ecojurídica, né? Então, ele fala sobre direito sistêmico. É um livro bem bacaninha. Então, eu vou botar ele ali como indicação de leitura depois para quem quiser.
para a gente sair um pouco, né, da caixa, né? O direito ambiental tira um pouco o direito, né? Você sai da zona de conforto. E para entender tem que sair mesmo da zona de conforto. Bom, tendo isso em mente, vocês, toda vez que a gente estiver olhando uma norma, vocês pensem nisso, tá? Pensem que a gente pode estar falando sobre norma de água, norma de ar, norma para terra, norma para animais, norma para a gente, né? A gente vai ter sempre um olhar diferente com relação a essas coisas. E o direito ambiental tem para tudo, tá? Bom, como é que a gente classifica, então, esse ambiente para saber exatamente o que a gente está tutelando, né? Semana passada vocês me deram várias dicas, né, do que a gente estava entendendo ali como que era ambiente. A gente acabou olhando isso, né, nas conceituações. E aí agora eu vou mostrar para vocês como é que a literatura classifica esse ambiente. Essa classificação, ela é doutrinária, né? A vida não é assim, né? Mas essa relação é importante para a gente conseguir entender qual é o papel que a gente tem e até onde vai o nosso manto de atuação, né? Então, quando a gente fala em ambiente, a gente divide esse ambiente em 4 categorias, tá? O ambiente natural, artificial, cultural e laboral, tá? Então, o que nós temos? Ambiente natural é normalmente o que a gente associa ao conceito de natureza, certo? Que foi aquilo que vocês me deram na semana passada, né? Ar, água, solo, fauna, flora, tá? Isso né, esse ambiente natural, o equilíbrio entre os ecossistemas, o equilíbrio entre os seres vivos, vai ser o ambiente natural, nosso objeto de tutela. Coloquei como exemplo para vocês um artigo aqui, né, um dispositivo, né, melhor, do 225, que é o capítulo do meio ambiente, né, na Constituição Federal, e aí até esse é um dos que eu gostaria, né, que vocês conhecessem, porque pensa assim, olha a vantagem, né, não estamos aqui com um código inteiro de processo, nem de civil, nem de penal, nem de tributário, nem de coisa alguma, eu estou pedindo para vocês conhecerem um artigo da Constituição, que é o artigo 225, tá? Então esse é um que eu gostaria mesmo, ele por mais, né, que seja um artigo só, ele é bem complexo, né, tem de um tudo ali dentro. E é importante que vocês conheçam, né? Eu não quero, obviamente, que vocês decorem nada disso, mas é só para que vocês tenham a noção do todo, né? Então, o que nós temos aqui? Eu peguei como exemplo o parágrafo 1º aqui do 225, em que ele fala sobre tarefa do poder público. A tarefa preponderante do poder público, mas não significa que não seja tarefa nossa também do particular, tá? Também mas prepondera a atividade do poder público, até porque tem poder de polícia, fiscalizatório, sancionador, assim por diante. Aí vejam, fala ali no inciso 1, né? Preservar e restaurar processo ecológico, prover manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Então, assim, é completamente voltado, de fato, ao ambiente natural, tá? Depois a gente fala em ambiente artificial. O ambiente artificial é tudo aquilo que a mão humana tocou e alterou. Houve transformação realizada pelo homem, é um ambiente artificial. A cidade, por exemplo, né? Então, a gente tem no meio ambiente urbano um ambiente artificial. Eu não sei se vocês chegaram a estudar urbanístico com alguém, ou direito das coisas, direito civil, né? Mas, minimamente, a gente tem aqui uma interlocução com o Estatuto da Cidade. Quando a gente pensar no meio ambiente urbano, né? Porque é como a gente vai organizar, né? Quanto espaço eu tenho para área verde, quanto espaço eu tenho de construção, como é que eu organizo a minha cidade, como é que eu faço um plano diretor, né? Tudo isso eu tenho que pensar também com o olhar da proteção ambiental, né? Mas eu também tenho meio ambiente artificial na área rural, né? Em que momento eu tenho esse ambiente artificial na área rural? Por exemplo, eu transformei a área rural, eu construí um açude, eu fiz uma construção, eu alterei aquilo ali como uma mão humana, também é um ambiente artificial, tá? Depois a gente vai falar aqui sobre ambiente, desse ambiente artificial, eu coloquei aqui para vocês Eu coloquei aqui para vocês o exemplo da Constituição Federal, que é o artigo 182. A gente vai trabalhar depois com outra maneira, até quando eu trabalhar a função da propriedade, tá? Mas aqui eu coloquei como exemplo para vocês o 182 da Constituição Federal, falando sobre, né, desenvolvimento urbano, garantindo o bem-estar de seus habitantes, né? Eu só vou conseguir fazer isso, o bem-estar de seus habitantes, quando eu tiver a demonstração e a proteção da natureza, né? Depois a gente fala na terceira categoria, que é o meio ambiente cultural, né?
Então, eu tenho patrimônio histórico, artístico, arqueológico, paisagem, turismo, né? Então, tudo aquilo que define a memória do povo, seja materialmente, seja imaterialmente. Depois eu vou mostrar para vocês, quando a gente for estudar ali a questão processual e os precedentes do STJ e do STF, a maioria, né, das situações discutidas no Supremo Tribunal Federal, que envolvem a questão ambiental, envolvem a questão cultural ambiental, né? Não sei se vocês recordam a discussão da vaquejada que nós tivemos no Supremo Tribunal Federal. A gente está discutindo, né, o prato que está ali em discussão, né, é dentro do ambiente cultural ambiental, né? A gente discutiu agora esse ano, saiu o resultado, né, sobre, ano passado, na real, né, sobre a possibilidade ou não de sacrifício de animais em religiões, né, de matriz africana, cultural, ambiental, certo? Então, a gente tem um cenário que é importante a gente conhecer, né? Eu não sei se vocês conhecem uma praia ali em Florianópolis, que é né, o Santinho. A Praia do Santinho tem um costão, né? E no costão foi construído um resort. Quando eles fizeram a construção desse resort, que era para ser nível A, sei lá o quê, eles trancaram o acesso à praia. Só que no costão ali, no canto da praia, a gente tem pedras com escrituras rupestres. Isso é arqueológico. Isso representa a cultura do povo. Eu posso fechar o acesso e não deixar que o povo tenha acesso a isso? Não. Na verdade, eu não posso nem ter fechar acesso à praia, né? Mas não posso, né? Só que eles só liberaram acesso depois de uma ação civil pública, né? Então, a gente acaba tendo assim, olha, eu preciso ter acesso a isso porque é um direito meu, né? Um direito meu ter acesso ao patrimônio arqueológico porque é a memória do meu povo, tá? Eu coloquei aqui como exemplo para vocês o artigo 216, né, que pega o capítulo da cultura na Constituição, e aí vejam o inciso 5, né, que vai falar bem sobre isso, que é a nossa preocupação. Então, os conjuntos urbanos, os sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico, científico, são proteções que envolvem, né, a nossa atividade aqui no direito ambiental. E, por último, nós temos o que a gente fala em direito ambiental laboral, né? O ambiente do trabalho, né? Que, ao fim e ao cabo, é onde a gente passa boa parte da vida, né? Nós, né? Aqui, né? Esse exemplo da população, né? Não importa se é a título gratuito ou oneroso, não importa se eu estou recebendo ou não, né? Se é trabalho voluntário, se não é, mas as pessoas desenvolvem as suas atividades, tá? E aí a gente vai pensar em várias coisas, né? Pensando no nosso cenário aqui, né? O computador tem que estar num nível adequado, né? O teclado tem que estar bom para nós, a iluminação, a cadeira, então tudo tem que estar adequado, né? Para que a gente tenha, né? Enfim, um bom ambiente, um ambiente saudável, né? Com relação à atividade laboral. Nós passamos muito tempo discutindo para ver quem é que vai cuidar disso, sabe? O pai da criança, quem é que vai ficar tomando conta, né? Se vai ser o direito ambiental ou se vai ser o direito do trabalho, né? E a Matra, que é a Associação da Magistratura Trabalhista, né, ela acabou ganhando muito protagonismo com relação ao estudo do ambiente laboral e ficou isso para o direito do trabalho. Amém. Né? Então, para nós temos aqui a preocupação com as 3 primeiras categorias. Então, faz parte da nossa tutela, tá? O meio ambiente natural, o meio ambiente artificial e o meio ambiente cultural. Né? A gente só vai não discutir a questão do ambiente laboral. E aí, na Constituição, nós temos ali no artigo 200, né, a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o ambiente do trabalho. Então, até a questão de fiscalização para a saúde, né, isso aí é a atividade, né, do ambiente laboral. Então, eu coloquei aqui como exemplo, só para vocês terem como referência, mas não é preocupação nossa. A gente não é responsável, né, por esta parte, por esta categoria, né, na questão ambiental. Aí, o que eu acabei colocando aqui para vocês? Eu coloquei alguns conceitos para a gente pensar sobre, então, esse direito ambiental, que é esse que a gente está trabalhando, tá? A gente fala que é um ramo recente, perto do que a gente está acostumado, né? Se a gente for pensar aí, direito civil, a gente estuda, né, a base romano-germânica, certo? Aqui a gente está lidando com um ramo do direito que é autônomo, na metade do século passado. Né? Então, temos ali, sei lá, 50 anos. Tá? É muito jovem. Né? É um direito em que, como eu até comentei com vocês na semana passada, a gente está tendo a oportunidade de construir junto. Né? Então, isso também é bem bacana. Tá?
a gente passou a observar a necessidade desse ramo do direito por alterações de paradigmas da própria atividade humana, né? A gente começa a observar que a nossa atividade, em razão das opções econômicas que a gente faz, das opções sociais que a gente escolhe ser, a gente acaba tendo que tomar algumas posturas, né? Nós, por exemplo, resolvemos ser uma sociedade que a gente vai chamar de, né, sociedade de risco ecológico, né? Até esse outro livro bem bacana, vou botar lá também de sugestão para vocês de leitura. Lamentavelmente, o autor é falecido, já faleceu há pouco até, né? Mas esse livro aqui, esse autor é bem legal e ele escreve bastante sobre na verdade, ele é um dos criadores, né, autores, para a gente falar sobre isso, sobre essa sociedade de risco ecológico, porque nós decidimos ser essa sociedade de risco ecológico, a gente assume riscos do ponto de vista ecológico, porque a gente quer, né? Papel polui? Polui. Fazer papel polui. A gente quer viver sem papel? Não. A energia. Energia é problema, dependendo de como a gente vai fazer? Pode ser problema? Pode ser deletério, daqui a pouco eu me esforçar em montar energia? Pode. Peraí, eu vou pedir só um segundinho para vocês aqui. Se eu conseguir aqui, peraí. Não consigo. Então vai ficar assim mesmo. Então, dentro desse cenário, o que a gente acaba tendo? Que eu tenho situações em que eu pensar em energia, eu estou construindo uma barragem. Se eu construo uma barragem, eu posso estar colocando abaixo uma floresta, um ecossistema inteiro? Posso. Mas eu quero viver sem energia? Não. A gente falou sobre os desastres, né, de mineração e tal. É um horror, é uma tristeza. Mas a gente quer ficar sem minério? Não também. Né? Então, nós assumimos, enquanto sociedade, esses riscos. Né? E a gente vai ter que dar um jeito de lidar com eles. Né? E é sobre isso que o Beck fala. Né? Na verdade, até essa obra dele ficou... Ele acabou, né, popularizando e desenvolvendo depois do acidente de Chernobyl. Né? Então, a gente passa, em razão dos efeitos da poluição, de degradação ambiental, né, de tudo que é forma, a gente se dá conta que a gente precisa, enfim, avançar, né, na proteção do meio ambiente. Tá? E aí eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos, né? Uns eu vou falando, esse aqui eu coloquei porque ele é menos conhecido, né? Enfim, a gente acaba saindo do radar, né? Que é a situação que aconteceu no Japão, né? Por um longo período de tempo, tá? Então, acaba sendo um dos exemplos emblemáticos, a gente tem vários, né? Mas esse aqui é um dos exemplos que nós temos, que foi o lançamento de... A gente acha que são 27 toneladas, mas ninguém tem a menor ideia da quantidade. Né? 27 toneladas tem certeza absoluta, a gente não tem certeza de mais nada. Né? 27 toneladas de compostos de mercúrio numa baía, né, que é a Baía de Minamata, no Japão. Isso acabou gerando uma doença que foi cadastrada como doença de Minamata. Pensem numa população, como é o caso da população japonesa, que vive do mar, né? Essencialmente para toda a alimentação. E aí eu estou contaminando todo o mar com o mercúrio. E com isso eu contamino os peixes e aí eu como, né? Então, assim, ó, o que é mais ainda impressionante nessa situação, até vou botar aqui sublinhado ali para vocês, só para vocês olharem, né, o que eu acho bem assustador, né? Isso aconteceu entre os anos de 1932 e 1968, certo? Esse desastre ele só foi divulgado em 56. Então, pensa, de 32 até 56, estava liberando mercúrio, mas ninguém sabia. Né? Aí todo mundo fica sabendo em 56. Para a liberação? Não, vai de 56 até 68. Cara, é muito louco isso. Né? Enquanto isso, as pessoas sendo expostas a todo tipo, né, de situação deletéria para a sua saúde, além do meio ambiente. E aí eu até botei esse exemplo, porque saiu um documentário no passado muito bacana, que é com Johnny Depp. Lembram do Johnny Depp? Piratas do Caribe? Então, o Johnny Depp está por trás desse documentário. Foi feito a partir de um relato de um fotógrafo que acompanhou todo o desastre de Minamata, né, do envenenamento das pessoas. E ficou bem bacana esse documentário. Né? Bem bacana que eu digo é assustador, né? Mas eu digo bacana de informação. Tá? Então, o que nós temos aqui? Né? Eu sei que para começar amanhã mostrando essas coisas é meio desagradável, mas às vezes a gente tem que enfrentar. Né? Então, assim, olhem o jeito que ficam as alterações genéticas em razão da contaminação, né, na alimentação por mercúrio. Né? E aí, olha quanta tonelada a gente jogou.
Então, assim, é assustador o que a gente faz com a gente mesmo, né? Mesmo que a gente tenha uma visão super instrumental do meio ambiente, né? Isso volta, cara, isso volta para nós. Né? Essas opções que no primeiro momento parece super fácil, eu não tenho onde botar esse resíduo, vou tirar no mar. Como se isso não tivesse consequência, né? E como depois eu não fosse de alguma maneira absorver tudo aquilo, mesmo olhando super antropocentricamente, me colocando radicalmente no centro de tudo. Tá? E aí, com isso, eu também me lembrei de uma outra obra que é bacana de vocês olharem. Eu vou botar essas duas que eu me lembrar agora, eu já ponho lá hoje. Que é a outra obra que é de uma que chama Primavera Silenciosa. Esse texto foi escrito por uma pesquisadora norte-americana no finalzinho da década de 60, chama Rachel Carson. Esse livro tem em português, uma escrita super fácil, assim, meio romancizada, tu lê tranquilo, sabe? Quando tu piscou o olho já acabou. E ela debate as questões de poluição, que na época eram super assustadoras, só que quando tu termina de ler Primavera Silenciosa, que é um livro lá de 68, parece que tu tá lendo algo que foi publicado hoje, né? Ela critica agrotóxico, ela fala da exposição que a gente tem a determinada, né, enfim, químicos, o não aviso, né, a não informação, a não publicidade dos fatos. Então, assim, a gente vai olhando, parece que a gente evoluiu um pouco, sabe, esse tempo todo. Esse livro é super bacana também. Professora, desculpa interromper. Não, pode. Igual o documentário aquele que eu vi, História das Coisas, que do leite materno, que também é bem poluído, né? Porque, na verdade, Júlia, pensa no seguinte, a alimentação, o que a gente ingere, certo? Fica no organismo. Se eu estou produzindo leite, aquilo ali, o que eu ingeri, né, todos os nutrientes ou os contaminantes, eles vão estar lá também, tá? E aí eu passo isso adiante. Então, como é importante a gente cuidar daquilo que a gente está sendo exposto, né? É super importante, porque pensem na situação assim, hoje a gente fala, depois até a gente vai conversar sobre agrotóxicos, né? Nossa, o Brasil é específico, enfim, mas vocês já devem ter escutado, que a gente já teve milhões de tretas, né, com relação a agrotóxicos só no último ano. Mas é um pouco assustador, né? Porque a gente se envenena, né? E acha que aquilo não vai ter reflexo. Tem uns que a gente não tem ideia, tem uns que a gente sabe que tem, né? E às vezes tu tá envenenando, tu tem um bebê ali, né? Então é uma relação que é super complexa, né? A gente falar sobre isso e quais são os impactos, né? Que isso vai ter. Mas sim, o leite materno também fica contaminado, né? Não tem muita saída. Né? O que tu come sai. Né? Então, tu imagina se as mulheres que estão amamentando, às vezes tem que cuidar para ela não comer chocolate, não comer doce, para não agitar a criança, para não dar cólica, porque tudo isso dá reflexo. Imagina os contaminantes que tu está te alimentando. Né? É muito louco. Então, aqui, né? Então, a questão ali de Minamata, eu vou botar depois ali a Rachel Carson também como uma indicação para nós ali. E aí eu trouxe aqui a questão do direito ambiental, que a gente também fez aquele brainstorm na semana passada, né? O que eu quero primeiro ir chamando a atenção para vocês aqui, em razão até do próximo conjunto de lâminas que a gente vai olhar, que quando a gente está falando em normas, a gente está falando sobre um conjunto de princípios e regras. Vocês lembram disso? Tá? Então, normas se dividem em princípios e regras. Isso significa que princípio tem força normativa. E para nós, no direito ambiental, isso é super importante, porque nós temos um conjunto de princípios bem importantes. Né? A gente também tem muita crítica, tem gente que diz que os princípios viraram princípio super trunfo, tem que eu vou usar para tudo, tem outros que dizem que nós estamos virando um panprincipiologismo, né, que tudo vira princípio, e algumas coisas eu confesso para vocês, depois eu até vou mostrando. Às vezes parece que cada pesquisador quer botar sua marca no futuro, sabe? E aí acaba botando um nome diferente para o princípio que já tem, mas só para dizer que daqui a pouco esse nome foi eu que dei, né? Sei lá, tem um pouco de ego também nisso tudo. Mas os princípios são muito importantes para nós, para o direito ambiental. Então, quando a gente fala em norma de direito ambiental, a gente está incluindo ali princípios e regras, tá? Mais do que isso, no direito ambiental, as fontes como um todo são importantes e algumas até que a gente acaba não estando mais acostumado a pensar. Vocês conseguem me dizer quais são as fontes do direito? Pode dizer aí sem medo. Uma fonte.
O que é fonte do direito, gente? Lei de introdução às normas do direito brasileiro. Lei. Muito obrigada, Laura. Né? Então, a gente tem lá lei, não é isso? Os princípios gerais do direito. Costumes. Obrigada, Roberta. Analogia, né? Então, o que nós temos? Né? Se a gente for... Até a própria Constituição, né, professora? Já que tem alguns artigos que se baseiam por lá, dá para se dizer que também é fonte? É que a Constituição entra como lei, né? Ela entra lá, a lei maior, né? Mas para nós até é importante porque tem alguns princípios que são implícitos que a gente tira da interpretação constitucional, né? Então é assim, é fonte para nós, né? Quando a gente fala aqui nessas fontes, costume, né? Às vezes a gente vai ficar uma frase horrorosa, né? Às vezes a gente não está muito acostumado, né? Mas no direito ambiental é importante. Vou dar um exemplo para vocês que eu acho que fica bem claro, e eu sempre até acabo comentando esse. Nós temos lei de um tudo, né, na vida. E nós temos lei para organizar a exploração econômica do camarão, a carcinicultura. Então, nós temos lá o Código de Pesca, né, nós temos as resoluções do CONAMA, que vai falar sobre isso. E nós tivemos um processo super interessante que aconteceu em Santa Catarina, na região de Laguna, né, não sei se vocês conhecem ali aquela região. E naquela região tem um tipo de camarão, que até tinha uma época que a galera vendia de balde nas ruas, né, que era o camarão de laguna, né, que, como o próprio nome está dizendo, ele não é nem camarão de mar, então não é nem de água salgada, nem de água doce, ele é de laguna, né, então ele é de água mista. E a legislação da região, ela vai falar sobre o período de reprodução e defeso, ou de água doce, ou de água salgada, né. E aí chegou uma multinacional para se instalar na área e explorar o camarão. E os advogados, né, fizeram todo o levantamento normativo e separaram, né, o que tem nas leis ou nas regras sobre isso. E aí descobriram, eu vou chutar aqui agora porque eu já não me lembro mais, tá? Mas eles determinaram, então, que a exploração do camarão deveria ser de março a novembro e o defeso de novembro a março, tá? Quando na realidade o camarão de laguna é invertido, né? Só que isso não está na lei. Quem é que sabe que está invertido? Quem é que sabe o período em que o camarão se reproduz e o período que ele está ótimo para fazer a pesca? Pescadores? Pescador, exatamente, né? E aí vejam, os pescadores, a Associação de Pescadores, através do Ministério Público, ajuizou uma ação civil pública contra a multinacional, dizendo não aplica a lei, aplica o costume, né? E aí, de fato, né, houve ali a referência específica para, né, a aplicação do costume. Então, a gente também tem que conhecer, até uma dica que se eu puder dar, né, algum dia de vocês começarem a atuar na questão ambiental ou cruzar com ela, às vezes quando a gente chega numa região que a gente não conhece muito, dá uma assuntada na rua mesmo, sabe? Sabe aquela coisa? Vai conversar com as pessoas, vai falar com o advogado da região, vai falar com as pessoas, né, vai entender como é que funciona aquela comunidade, porque no ambiental a gente tem lei federal, estadual, municipal, né? A gente vai ter resolução de tudo que é jeito, a gente vai ter portaria, instrução normativa, né? Então é bom a gente saber, né, até como as coisas funcionam no lugar que a gente está chegando. Tá? Professora, desculpa, eu não assisti a primeira aula. Existe algum projeto de lei para compilar todas essas leis? Não. Porque eu estava dando uma estudada e eu vi assim, que são várias leis dispersas, né? Não tem nada que agrupe todas, assim, nada de projeto. Não tem. E você, sei lá, né? Eu adoro uma teoria da conspiração, tá, Liliane? Mas acho que é de propósito mesmo, tá? Mas tem gente que diz que não, que é para dar mais liberdade. Realmente ficaria difícil. A gente teria que ter, assim, organizações por esfera, né? Talvez ter um código federal para isso, né? Mas também seria uma coisa complexa e gigantesca, porque a gente tem... o direito ambiental não tem nem microsistema, né? Diferente do CDC, do ECA, a gente nem isso tem. Mas a gente tem microsistemas por área. Então, a gente vai ter o da água, né? Em que daí eu tenho a Política Nacional de Recursos Hídricos, eu vou ter todas as regulamentações do CONAMA sobre água, eu vou ter a Agência Nacional das Águas, tudo isso é lei que eu vou ter que conhecer. Eu pego saneamento, que está envolvido, e aí saiu agora outro marco regulatório, bem agora no meio da quarentena, né? Então, dependendo do conjunto que tu tá, é gigantesco para cada situação, né? Então, talvez esse seja um argumento para que não exista, mas não temos mesmo, não tem projeto, tá? E aí, o que às vezes a gente encontra
é alguma compilação com relação às normas estaduais, né, ou municipais. Nós, aqui no estado do Rio Grande do Sul, até agora, em janeiro de 2020, nesse ano, saiu o nosso novo Código Estadual do Meio Ambiente. Aí vocês vão dizer, ali tem toda a lei estadual do meio ambiente? Não, mas ali já tem uma compilação que ajuda bastante, né? A partir dali, aí a gente consegue ir para ver o que vai falar a FEPAM, vai para o que vai falar as ISMAs, e aí assim a gente vai conseguindo sobreviver um pouco. Tá? Mas não temos mesmo e não tem projeto. Tá? Então, até por isso que eu até comentei lá no primeiro encontro, que quando eu for falando das normas, é legal vocês já irem separando, né? Vai fazendo um arquivinho separado aí e cuidando, né? Para ter certo. Obviamente, eu não quero que vocês saibam nenhuma lei de cor, né? Mas eu quero que vocês saibam achar as coisas nos lugares certos. Né? Então, comecem a separar as normas, até porque aqui o máximo que a gente vai conseguir chegar é eu comentar alguma coisa no nosso Código Estadual, até porque é novo, né? Mas fora isso, a gente vai ler, a gente vai fazer norma federal e aquelas assim, padrãozão, né? Porque a gente tem um encontro na semana, né? Tá? Então, quando a gente pensa aqui nesse direito, normas, princípios e regras. Uma coisa que eu gosto de indicar também, que eu não falei, se vocês gostam, às vezes eu vou dizer para vocês que é preciso, não é nem questão de gostar ou não, né? Estudar esses aspectos, né, da teoria do direito que são importantes, cada vez mais importantes, né? Tem 2 autores que trabalham essa temática aqui, que são uma referência importante para nós, tá? Um deles é um alemão, que é o Alex, que até se algum de vocês já estudou a Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, ele é um constitucionalista alemão que trabalha isso, o livro até que ele fala sobre princípios é a Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, e um gaúcho, que hoje até é professor na USP, que é Humberto Ávila, né, que fala sobre os princípios. Né? Então, esses dois... Quem é o primeiro R, professor, ali? É Robert. Robert, obrigada. E o Humberto Ávila, né, que fala específico, então, sobre princípios, até porque ele também, a origem dele de pesquisa é bem alemã mesmo, ele fez ali o doutorado na Alemanha. E era professor nosso da PUC até que se mandou para São Paulo. Então, aqui temos esses conceitos que para nós são importantes. Depois eu peguei aqui um conceito da Granziera, que eu até indiquei o livro dela como um manual bacana, né, da gente olhar. Então, ela fala que esse conjunto de normas jurídicas que norteia as atividades, impondo limites, impondo controle de comportamento, instrumento econômico, isso tudo vai fazer o direito ambiental, né? A gente vai evitar que, ao explorar os recursos naturais, a gente permita que ocorra um dano irreversível na natureza, desaparecimento de ecossistemas, desaparecimento das espécies, né? Então, isso até são algumas questões que são importantes para nós, porque às vezes as pessoas pensam, o direito ambiental ele vai, né, proibir a atividade econômica. Não, ele libera a atividade econômica. Tá? Ele só vai fazer de um jeito que vai impor algumas, né, restrições, algumas condições para esse comportamento de exploração dos recursos naturais. Tá? Tanto que uma das críticas que a gente acaba observando entre o direito ambiental e o direito animal, por exemplo, é que o direito ambiental olha o todo, ele olha de maneira holística, e que o direito animal olha o indivíduo. Então, são olhares diferentes, né? Ambos protegem a fauna, só que o direito ambiental vai olhar o seguinte, morreram 4, 5, 10, 15 tubarões na costa brasileira. Afetou a comunidade, ou seja, a densidade populacional dessa espécie baixou muito, colocou em risco, está em risco de extinção? Não. Então, tipo, paciência, vamos responsabilizar no que tiver que responsabilizar, mas não vamos alucinar por causa disso. O direito animal não. O direito animal se preocupa com um indivíduo. Podia ter sido um tubarão. Isso preocupa o direito animal. Então, são óticas diferentes. Né? Eu não sei se quando vocês estudaram constitucional, vocês chegaram a estudar o neoconstitucionalismo latino-americano. Alguém conversou com você sobre isso? Tem todo um movimento, né, de um olhar diferenciado das constituições latino-americanas. Até a nossa foi uma das primeiras, na época isso ainda não era uma teoria estudada, né, mas a Constituição brasileira de fato se encaixa nesse neoconstitucionalismo. Mas temos 2 países, né, que se destacam nisso com essas constituições, que é a Constituição da Bolívia e a Constituição do Equador. Né? E por que nisso? Porque a gente muda a lógica do jeito que olha a natureza dentro da Constituição, e acho que essa foi a grande sacada disso, né? Então, tanto a Bolívia quanto o Equador, por exemplo, a gente fala em direitos da Pachamama,
né? Eles colocam isso na Constituição, né? Os direitos da mãe terra, os direitos da natureza, a natureza enquanto titular de direito, né? E aí o direito acaba tendo um outro olhar, que não só esse aqui que trouxe a Maria Luísa, né? Semana passada também eu tinha indicado para vocês outra bibliografia, né? Agora por acaso está na minha mão aqui. Esse aqui hoje é um dos meus preferidos, se não o meu preferido. Eu já fui apaixonada completamente pela Maria Luísa Granzier, descobri que eu sou volúvel nas paixões, que eu continuo achando ela ótima, mas hoje esse aqui para mim, assim, ó, o Romeu tá dando de 10, assim, o Romeu é muito bom. Além de ser um ser humano super bacana, o livro dele tá muito legal, e até a Juspodium estava com um desconto, acho que de 50%, 40%, né? Um baita descontão. E aí a gente chega nas vertentes do direito ambiental. Essa classificação aqui de vertentes do direito ambiental não é uma classificação minha, tá? Então, né, direitos de autoria aqui, né? Essa classificação é do professor Paulo Afonso Leme Machado, que eu também está lá indicado para vocês como bibliografia básica, em que ele acaba mostrando para a gente, né, acho que, né, com um olhar bem interessante, que o direito ambiental não é um só. O direito ambiental, às vezes, é mais do que um, e no caso são 3, né? Então, a gente tem 3 jeitos de olhar diferente o direito ambiental, né? Então, vejam só, a gente tem aqui, quando a gente fala em direito ao ambiente, a gente está falando em uma dimensão social, tá? O homem está no centro dessa relação, né? A gente está dizendo, olha, a sociedade, né, as pessoas, essas pessoas que são titulares de um direito que vai lhes garantir a possibilidade de exigir do outro um ambiente sadio e equilibrado. Alguém podia pegar para nós aí o caput do 225 e colar ali no chat? Para eu não ter que sair da tela aqui. Então, olha só. Caput Lei do 225, né? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Quando eu digo isso, lembram quando a gente aprende lá, eu acho que, não sei se é hermenêutica ou é Constitucional 1 que vocês aprendem isso, aquelas posições jurídicas fundamentais que a gente aprende o triângulo, né? Em que eu digo que eu tenho aqui um titular ativo, que eu tenho um destinatário, que eu tenho um objeto, né? O que está dizendo o 225? Ele está me dizendo que, né? Quando eu tenho um direito ao ambiente, esse titular aqui tem um direito subjetivo a um ambiente ecologicamente equilibrado, certo? Esse todos que está ali, depois até a gente vai voltar a falar sobre isso na Constituição, esse todos que está ali, a gente está falando de todas as pessoas, todos os homens, tá? Então, eu tenho o direito de cobrar de um destinatário, ou alguns autores vão chamar de titular passivo. Aqui, até nessa leitura dessas posições fundamentais, a gente usa 2 teóricos, né? O que o Brasil é super bacana, né? Às vezes o mundo tem uma posição para cá, uma posição para cá, o Brasil pega todas, né? Então, aqui a gente, nessa leitura ali, a gente vai trabalhar com o Canaris, que é um outro alemão, que vai falar sobre direitos fundamentais, né? E o alcance, a verticalização e a horizontalização desses direitos. Então, aqui a gente vai ter o Estado ou o particular, tá? Então, me autoriza a exigir desse outro, que pode ser o Estado ou outro, o particular, que me alcance o meu objeto, que vai ser um ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, certo? Então, essa dimensão primeira aqui é uma dimensão social. Então, estão lá as pessoas lá em cima, né, podendo exigir das outras esse ambiente. Super confortável, inclusive, né? Porque eu vou reclamar se não me derem água potável, eu vou reclamar se o ar não está respirável, eu vou reclamar se o solo está poluído, né? Eu me coloquei ali no direito de ter, né, subjetivamente, esse bem. Depois a gente fala em direito sobre o ambiente. E aqui a gente tem uma outra dimensão, que é uma dimensão econômica, certo? Continua no topo da relação o homem, tá? Mas agora eu instrumentalizo os recursos, certo? Eu me coloco, então, como detentora de um direito subjetivo de utilizar os recursos naturais né, de acordo com minha vontade, de acordo com o meu prazer, de acordo com o meu interesse. Tá?
Então, aquilo que a gente comentou agora há pouco sobre a mineração, sobre, né, uma pedreira, sobre um animal, eu exploro economicamente isso, né? A gente explora economicamente de um tudo, né? Inclusive a água, por exemplo, né? Então, essa relação aqui é uma dimensão econômica, que é bem forte no direito ambiental. A gente lida com esses instrumentos econômicos e a gente viabiliza, né, essa instrumentalização econômica da natureza, né? E, por último, a gente vai ter aqui esse que a gente chama de direito do ambiente, né, que é uma dimensão ecológica, né? Então, dentro aqui desse cenário, aí a gente muda esse titular aqui. Esse titular vai deixar de ser o homem e vai passar a ser a natureza. Então, lembra da baleia, que a gente falou agora há pouco do observatório? Aí, quando eu estou falando em direito do ambiente, é a baleia que está lá em cima, né? Porque eu estou preocupada com ela, né? Porque ela tem valor inerente, não um homem, nesse caso em especial, né? Até depois a gente vai conversar e vou mostrar para vocês aquelas ações que eu cheguei a comentar na semana passada, né? Em que o legitimado ativo é um animal, não humano, né? Como é o caso dos gatos lá em Salvador, do Jack, que é um pitbull ali no interior do Paraná, que é o Shih Tzu, que nós temos aqui em Porto Alegre, né? Então, são ações que colocam como legitimado ativo o animal não humano, por exemplo. Aí vocês vão dizer, bom, e como é que funciona o direito ambiental, então? Ele é 3 em 1, gente. Tem horas que eu estou em defesa da sociedade pela sociedade, e aí eu quero esse ambiente sadio. Tem horas que eu estou lá trabalhando numa exploração econômica dos recursos, e tem hora que eu estou lá defendendo o cachorro como titular, né? Ou como o Rio Doce, nós temos uma ação também bem bacana tramitando em Minas Gerais, em que o autor da ação é o rio. O rio é o autor. Não é a questão da sociedade em defesa do rio, não. Autor, Rio Doce, né? Aí quando foi, a galera enlouqueceu, disse, isso aí vai dar inépcia da inicial, não vai andar. Tá andando. Sei lá o que vai acontecer no final, pode ser que chegue no final e o tribunal diga, deixa em foto, entendeu? Não temos ainda essa possibilidade. Ou vai dizer, toca em frente, né? Então tá todo mundo curioso para saber como é que vai ser, né? Mas está andando desde 2015, né? O Rio Doce é o autor da ação, né? Aqui em Porto Alegre, como eu falei para vocês, a gente já está aí, né, com uma ação em que o boss, um Shih Tzu, é o autor da ação, né? E essa até tá divertido porque o TJ pediu tempo para pensar, né? Literalmente, né? Vamos nos reunir em plenário e vamos ver o que a gente faz agora, né? Vamos ter que estudar sobre o tema, né? E pedir um tempo para pensar, né? Então tá lá o TJ pensando o que vai fazer. E no Paraná o processo está andando, né? O Jack como autor da ação. Em Salvador já tem até resultado dos gatos como autores da ação. São mudanças que o direito ambiental acaba provocando, né? Tá? Então a gente tem essas 3 dimensões. Aqui eu coloquei a explicaçãozinha para vocês, né? Então a gente tem aqui 3 vertentes do direito, né? Então o direito ao ambiente, essa dimensão humana, né? O direito sobre o ambiente, essa dimensão econômica, e um direito do ambiente, essa dimensão ecológica, que muito daqui tem aquilo que eu comentei com vocês agora há pouco, desse neoconstitucionalismo latino-americano. Muito temos aqui dessa coisa da proteção da Pachamama, da proteção da natureza, né, da proteção do planeta, da vida, Gaia, né? É que isso a gente também tem na Constituição de 88. Né? A Constituição de 88 ela é uma Constituição super vanguardista. Né? As outras que nos seguiram acabaram se inspirando muito no texto que a gente produziu em 88. Se foi sem querer ou se foi de propósito, a gente não tem a menor ideia, né? Não, mentira, até quem trabalhou no 225 foi de propósito, sabia bem o que estava montando. Né? Então, a gente tem essas 3 dimensões. Trabalhar com a área do direito ambiental não é barbada mesmo, a gente acaba sendo 3 em 1, né? E às vezes as pessoas me perguntam, mas quando tu advoga para empreendedor, tu é contra o meio ambiente? Eu falei, não, gente, não. Tá? A gente também trabalha com advocacia preventiva, a gente faz algo que hoje eu acho essencial para qualquer tipo de empreendimento, né? Que é trabalhar com compliance, e no nosso caso, compliance ambiental, é colocar um empreendimento dentro das linhas de proteção ambiental para que a gente não tenha danos irreparáveis, para que a gente consiga entrar dentro do conjunto, e ao mesmo tempo eu também posso estar lá advogando, viu? Né? Já advoguei para galo, já advoguei para porco, já advoguei para cachorro. Então, assim, dentro desse cenário, né, papagaia também já advoguei. Dentro desse cenário, a gente acaba sendo 3 em 1 quase que o tempo inteiro. Tem gente que não, né? Tem advogado que vocês vão encontrar do direito ambiental que não gosta de natureza, né? E está lá porque é uma resposta econômica muito interessante, né? Tem outros que gostam, então assim, a gente tem um cenário que tem para todo gosto. Tem alguns colegas que acham que não tem mais espaço para ninguém no direito ambiental, eu acho que é um pouquinho de reserva de mercado, porque o direito ambiental para mim é o direito futuro,
é tanto ramo, é tanto olhar diferente, que hoje a gente tem, tu vai lá e conhece, eu quero falar sobre água, pô, tem o cara específico de água, quer falar sobre licenciamento, tu quer falar sobre, então são especializações dentro da especialização que é esse ramo, né? Então acho que tem espaço, acho que é uma área que é para futuro mesmo, né? E vale a pena a gente pensar a respeito, certo? Ficou claro hoje? Ficou tudo bem? Ficou? Tá, então a gente termina aqui, né, esse nosso primeiro conjuntinho ali de material de apoio, né, de lâminas, mas a TGDA ainda tem mais um conjunto. Depois vocês olhem ali, tá? Que a gente vai trabalhar semana que vem, que são os princípios, e são super importantes para nós, tá? Então semana que vem a gente ainda vai trabalhar os princípios do direito ambiental ainda dentro do mesmo tópico, tá? Até como observação ali para vocês, eu coloquei mais um videozinho sobre, naquele compartilhando ideias ali, sabe? Coloquei hoje um videozinho bem bacana com um advogado do Rio de Janeiro que fala sobre a advocacia 4.0. Então, esse advogado, essa releitura da advocacia com o olhar do direito ambiental, tá? Então, vocês depois aí, quando vocês quiserem, é bem interessante, né? O Jean-Marc deu um depoimento super bacana. A gente já tinha que redesenhar a advocacia, né? Na verdade, o direito como um todo, né? Se reinventar, né? Mas esse reinventar acabou se tornando obrigatório com a pandemia. Aí vocês aí vão sair pegando um novo cenário, se Deus quiser. Né? Um cenário, enfim, que propicie mais a cultura da paz do que a cultura belicosa. Né? Então, dentro desse espectro, deem uma olhadinha. Ai, que bom, Júlia. Eu vou dizer para vocês que eu gostei bastante. Eu gosto dos vídeos. Me divirto, eu só chamo quem eu tô a fim de conversar. E as pessoas são super solistas. Né? Eu invento as modas, a criatura vem, topam numa boa. E aí, esse último que eu coloquei hoje é com o Jean-Marc. E aí ele fala sobre isso, ele é advogado no Rio, ele está na Comissão de Direito Ambiental e da ESA, lá do Rio, da OAB do Rio. É advogado na área ambiental e aí fala sobre essa advocacia 4.0. Tá? Então, também é um videozinho novo lá. Certo? Então, semana que vem a gente se encontra de novo, se vocês quiserem dar uma revisadinha, para a gente conversar melhor sobre princípios. Boa semana para vocês. Tudo de bom. Obrigada, prof. Beijo. Boa semana. Tchau, boa semana.